Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade a essa nossa leitura da segunda centúria, São Máximo Confessor. Vamos trabalhar a 19ª centúria. Ela merecia um pouco mais de reflexão, por isso nós vamos ficar somente nela. Aqui nós estamos no nosso 9º encontro. Nesse 9º encontro de meditação nos pensamentos místicos da pura oração de São Máximo Confessor. A primeira coisa que nós deveríamos fazer em consideração é fazer uma reflexão e depois a gente ir para o texto de São Máximo. Ele fala do demônio da fornicação. A terapêutica do vício da luxúria, chamado fornicação, deve ser dupla, como também são duas a maneira de atacar o mal que causa. Se quer empregar uma linguagem militar de Cassiano, deve-se resistir ao espírito da fornicação, que é um demônio, em duas partes, pois o mal resiste ao mesmo tempo no corpo e na alma. E a impetuosidade do assalto resulta da confluência do encontro de ambas as forças. Isto é, nessas forças que estão em luta, entre o corpo e a alma. Sendo a sese ensinada por Cassiano, predominantemente espiritual, é normal que conceda mais importância ao ascetismo interior espiritual que ao corporal. A tradição dos padres enumera entre os meios morais e espirituais a prática das virtudes em geral, e da mansidão, e a tutela, o cuidado do coração em particular. Atenção, aqui se dá, na dimensão espiritual, o alimento ao coração. Para se vencer a fornicação, quais são os alimentos? Meditação das Escrituras, o trabalho, sempre constante, e, em geral, todo exercício que requer atenção e disciplina do espírito. A oração ocupa também uma referência importante nesta luta, mas a luxúria é algo material e corporal. Tem a ver com o conflito entre alma e corpo. Deste ponto de vista, um remédio consiste em afastar do apetite carnal o instinto, isto é, o objetivo que o procura sobre todas as suas formas, a realidade, a imaginação e a recordação. Então, o apetite carnal ele é alimentado pela realidade, pela imaginação e pela recordação. Cassiano afirma que para vencer a fornicação se tem que afastar da gula, pois a fornicação está unida à gula, com um pacto especial. Ele fala isso nas suas colações. Diante disto, antes de vermos as centúrias de São Máximo, vamos trabalhar o número 19. Vamos avaliar a vida humana no seu conflito. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos diz: o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam consagrados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é tirado da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5:23. O ser humano é corpo, alma e espírito. Na língua grega, as palavras são corpo, soma, alma, psique, daí a palavra psicologia, e espírito, pneuma. No latim é corpus, corpo, anima, alma e spiritus, espírito. Também existe essa palavra no latim chamada animus, que não é alma, é uma realidade espiritual. O corpo é um bem. Deus não é princípio do mal, nem poderia ser autor do mal. E ao criar o corpo, criou algo que é bom.
porque ele é bom por criação, né? Ele é bom por natureza. Sabedoria, capítulo 1, versículo 14. Deus criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são boas, são sadias. O ser humano tem um corpo, mas este corpo é um bem. Mas tudo que foi criado tem um corpo, é material. Existem corpos viventes, isto é, corpos com alma, e corpos não viventes, corpos inanimados, isto é, corpos sem alma. A palavra latina alma, anima, significa aquilo que tem vida, o ser vivente. É aquilo que dá vida ao corpo. Quando dizemos que existem corpos inanimados, dizemos in, prefixo latino que significa sem. E depois anima, sem alma, isto é, não tem alma, são seres sem alma. A pedra é um ser sem alma, não é vivente. Os animais, aqueles que têm ânima, alma, são seres viventes. A vida é um dom de Deus, que deu vida aos animais, seres viventes, e também ao ser humano. Este dom divino é passado para os descendentes, crescei e multiplicai. Mas nem todo ser vivente, ser animado, é espiritual. Só o ser humano e nenhum outro animal é espiritual. Esta dimensão espiritual é que faz o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo, pois o espírito é incorpóreo, não tem corpo. Jesus diz à samaritana, Deus é espírito. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, 24. E quando Jesus ressuscita, trazendo o corpo glorioso, se deixando ver pelos discípulos e tocado, quando os discípulos estavam pensando em ver um espírito, Jesus responde, por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, isto é, o ressuscitado, é o mesmo que foi crucificado. Como pode ver que eu tenho? Jesus diz que o espírito é incorpóreo, o espírito não tem corpo. Então Jesus ressuscitado traz um corpo transformado pela morte. Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, nos mostra a distinção de uma vida corporal e de uma vida espiritual. Ele afirma, embora o nosso físico vá se desfazendo, isto é, a dimensão corpórea, que é caracterizado com desgaste de energia, que nasce, cresce e morre, o nosso homem interior, isto é, espiritual, vai se renovando cada dia. Ele não se desgasta com o tempo, mas se renova sempre. Esta é uma dimensão espiritual. Isso nós encontramos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios 4:16. Então, dando continuidade, o ser humano, ao perder o paraíso, o equilíbrio, corpo, alma e espírito, colocou a sua realidade em conflito, um conflito constante. O corpo, em seus instintos, quer puxar a vida, a alma, para a degradação. Sua realidade instintiva. O instinto é cego. Agir de modo animal é cego. Agir pelo instinto é cego. Quer trazer a vida a serviço da sua realidade animal, buscando a satisfação imediata do corpo. Mas o espírito chama a alma para uma nova dimensão, uma dimensão maior, incitando o ser humano para uma realidade interior, superior, que se renova dia a dia. Este é o conflito, do ser humano, onde a vida, a alma, a ânima, a psique, se encontra no dilema. Ou aliar-se ao corpo e ser destruído, ou se aliar ao espírito e se renovar cada dia, abrindo a eternidade e a vida plena. Daqui podemos, então, ver aquilo que nos fala São Máximo, o Confessor. 19.
Pesado é o demônio da prostituição. Isto é, ele está falando para nós, esse demônio da fornicação. Ele ataca duramente os que combatem a paixão. É essa realidade instintiva que quer, né, sempre derrubar aqueles que estão na luta contra a realidade instintiva, tentando superar a realidade instintiva, buscando na realidade instintiva, né, ser superada pelo espírito. Então, este demônio, a fornicação, ataca duramente aqueles que combatem a paixão. Sobretudo quando, por negligência, então quando, em um determinado momento, a pessoa deixa de fortalecer a sua realidade espiritual e deixa ser levado pela realidade animal, né? Ou então ele fica negligente, né? Não leva a sério aquilo que deveria levar, eles deixam de ter uma alimentação simples. Então eles começam a se alimentar da gula, e a gula fomenta a fornicação. E encontram com mulheres. Pela doçura do prazer, ele engana secretamente o intelecto, dizendo, isto é bom. E depois, quando este repousa, no caso, este aqui, se refere ao intelecto. Quando o intelecto repousa, investe sobre ele com lembranças, inflamando o corpo, suscita nele toda espécie de formas. É uma forma de sedução. Quer seduzir para enganar sobre a forma da felicidade, querendo fazer com que essas lembranças fomentem a pessoa a vontade de buscar essa realização instintiva animal. Então lhe pede que consinta no pecado, quer dizer, a tentação que está forçando aquela pessoa, porque ela, em determinado momento, ela fraquejou, ela se deixou levar por certos elementos, por exemplo, a gula, e não foi capaz de estar sempre vigilante para manter seu caminho de perfeição. Se você não quiser que tais formas se grudem em você, essas realidades estejam unidas a você, tome sobre si. Então, qual é a medicina que ele coloca para que possamos vencer essa realidade, né, da fornicação, né, e ter uma realidade terapêutica? Como é que nós realizamos essa terapia para vencer essa fornicação? Tome sobre si o jejum, então evitar a gula, o sofrimento, assumir esta luta constante entre a realidade instintiva e a busca da vida espiritual, é um sofrimento, é uma luta constante, as vigílias em oração, a bela resiquia e a prece contínua. Então está sempre em oração. Da questão da resiquia, eu só destaco o seguinte, o que é resiquia? Ou resiquia em grego? É a dimensão espiritual. Quando o que vive sua vida espiritual, o que é esse que vive a sua vida espiritual? Aquele que busca a sua união com Deus pela oração, o desprendimento total, a perfeita purificação, a renúncia de tudo que possa atrasar sua subida espiritual. Ele então encontra-se na paz, na tranquilidade da alma, livre das aspirações desregradas e que a dispõe, então, que o prepara sempre, que ele esteja pronto à contemplação, que é o objetivo da vida da perfeita oração. Então, desse momento, nós repetimos essa centúria, número 19, das centúrias dele, de São Máximo Confessor, tentando ver que nós estamos em constante luta entre a realidade instintiva e a realidade espiritual. E muitas vezes a realidade instintiva parece dar prazer momentâneo, mas ele também traz tristezas existenciais e esvaziamento do ser. Mas a busca espiritual é sempre um conflito, é sempre uma luta, mas ela atinge objetivos maiores daquilo que o ser humano é chamado a realizar e a ser dentro da sua realidade, dessa sua vida, né, de atingir, né, plenamente essa comunhão, essa visão de Deus, essa comunhão plena com Deus.
claro, seguindo sempre os passos de Jesus. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.